Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos gastar alguns domingos, uma vez que nós temos que ter sempre essa visão de que o nosso Deus é um Deus prático, gente. De que Ele tem um envolvimento direto contigo, não é uma pessoa lá em cima e a gente aqui tentando chegar lá e pedindo a ajuda dEle. Esse conceito, escuta isso nessa manhã, presta atenção, não converse. Esse conceito é religião. Ok? Eu quero te falar que você não é religioso e você não tem uma religião, você tem Jesus. Você tem a vida. É muito mais, por isso as pessoas não entendem, porque não é uma questão de classificação no IBGE, o que você põe no IBGE, o que você põe lá como religião, é evangélico, tal, cristão, não, nós não temos uma religião, nós temos a pessoa de Deus, que está em nós temos um relacionamento contínuo com a pessoa dele. Então, Deus ele está envolvido, escuta isso, contigo em tudo. Em Atos capítulo 17, Paulo com muita propriedade, ele dá uma declaração que nele, em Cristo, a nossa condição, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e existimos, aleluia. Então não fica nada de fora. Deus ele está altamente envolvido em tudo, que quando a gente tem essa consciência e começamos a entender a proposta dele, o plano dele, nós começamos a colaborar com tudo isso. Esse é o grande segredo, ninguém colabora se não tiver consciência. Então nós estamos destreinando, como eu comecei domingo passado a falar, a essa velha mentalidade de que eu vou tentando e Deus, eu vou pedindo Ele para me abençoar. E você tem aprendido aqui nesse lugar que não é dessa maneira. Porque chegar no lugar certo, só Deus pode me levar, é você também. Veja que coisa maravilhosa, gente. Há um relato interessante, e a gente ensina isso na escola, de que a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida estavam no meio do jardim. Interessante isso, né? Imagina você estar passando por um jardim. Imagina aí um lugar, e você olha e tal, mas aquele negócio é muito grande. Só que a árvore da vida está no meio. E quem passa do lado de fora, muitas vezes, não sabe como chegar até lá. Esse é um detalhe interessante, porque o Espírito Santo está aqui justamente para fazer essa ponte. Ele é aquele que te assessora até a árvore da vida, em todos os sentidos. É lá que nós temos que beber dessa fonte. Então, está na direção certa e envolve isso. Essa consciência minha e sua, de que nós temos que cooperar com Ele. E tirar essa maneira simplesmente humana, ou do sistema desse mundo, do qual eu vou falar nessa manhã, da nossa cabeça. E aí as coisas vão dar certo, gente. Que alguém diga amém nessa manhã. Então nós estamos apontados para a direção. Eu falei aqui no último encontro sobre uma passagem das mais variadas que existem aí, tem muitas. Falamos lá de Êxodo 23, alguém lembra? Que Deus ele me tira da escravidão, a minha, você, e o que nós lemos no Velho Testamento nada mais é para o nosso ensino, com a luz do Novo Testamento. Olha que legal. Então a gente olha para lá com a luz do Novo. Dá para entender que aquela turma toda do passado não tinha a visão do novo, e é tremendamente maravilhoso olhar com os holofotes da nova aliança o que estava no velho, porque o velho apontava para o sacrifício definitivo de Jesus. Então estava lá dizendo, o povo foi retirado das trevas, assim como nós saímos das trevas, do mundo, da escravidão, e agora Deus tem uma jornada conosco. Por quê? Porque Ele tem uma direção, Ele tem um lugar preparado para mim e para você, para nós chegarmos e sermos abençoados em todas as áreas. Quantos creem nisso aí? E esse já é um grande descanso, gente. Até mesmo a nossa palavra profética desse ano tem essa base. E Deus colocou isso no meu coração. Ali, fica tranquilo que a vereda do justo, essa caminhada, não é uma caminhada de simplesmente estar na igreja, não é isso. Eu estou te falando num contexto de todo dia, dessa cooperação, andando com Ele, ali, fica tranquilo que é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até esse dia perfeito. Até porque, guarda isso e deposita no teu espírito. Eu falei para vocês, isso é o método, é o padrão de Deus. Ele não pode mudar quem Ele é o caráter dEle. Então, se é o caráter dele, você vai caminhar com ele, você vai progredir, vai prosperar, tua vida cresce. Eu nunca vi Deus colocar a mão para dar errado. Aonde Deus chega é para abundância. Por que não é assim na sua vida? É assim mesmo, como está escrito. Então, nós temos que abraçar isso. Está dando para pegar? Legal, então eu vou ler alguns versos com vocês, que depois nós vamos passar por outras passagens que, se você compreendendo isso que eu quero falar nessa manhã,
a gente pode então depositar outras bases aí em cima disso aí. Mas vá comigo, Salmo número 32, no verso 8, e veja a declaração da palavra. Essa declaração, nesse contexto, de nós caminharmos para a direção certa, é um contexto por toda a Bíblia, gente. Então veja, Salmo 32, verso 8, diz lá: Elinho, eu vou te instruir, cara, eu vou te ensinar. Quem? Deus. Ele é a minha instrução, Ele é aquele que me ensina. Agora olhem para mim aqui, vamos dar uma paradinha. Vamos nos certificar, eu e você, que nós temos um coração ensinável. Não preciso, já sei e tal. Você sabe que isso pode acontecer muito, gente? Pastor, eu já li esse verso, eu já li essa passagem, eu já ouvi o senhor falar sobre isso. Cara, você está descartando de ouvir algo novo, de Deus te dar uma renovada, dele te mostrar algo que talvez não tenha percebido. Nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia vai ser a mesma até você ficar velhinho. Seu irmão já está velhinho? Você vai ficar 60 anos com esse livro, todo dia. É a mesma palavra. Veja, gente, isso é um perigo muito grande. Eu tenho que me certificar que eu tenho um coração ensinável. Você tem fome e sede da palavra, a Bíblia diz que você vai ser saciado. Isso de maneira contínua. Então vamos lá. Instruir-te-ei, te ensinarei, Elinho, o caminho que você escolhe. Diga aleluia. Hoje não peguei ninguém, hein? Acordado. Não é o caminho que eu escolho. A Bíblia declara que é o caminho que deve seguir. Muito legal. Deus, ele só faz assim para mim, ó. E ele fica empolgado. Ele, aqui. Agora, ele não vai me pegar na gravata, vai me empurrar para lá. Olha o detalhe. Ele, o caminho que você deve seguir. Olha, e sobre as minhas vistas, nesse caminho que você deve seguir, eu vou te dar conselho, eu vou te instruindo, eu vou te falando, eu vou te direcionando. Diga glória. De uma coisa você pode estar certo, você não está largado no meio da multidão, você não está sozinho. O inferno, ele tenta dizer das mais variadas formas que você foi abandonado, largado, que você é sozinho. Você não é, você é assistido de maneira contínua. Todo dia que você abre os olhos e tem consciência de que está acordado, a sua assistência está lá. E quando você está dormindo, mesmo assim, ele mesmo te olha lá, ó. Não dormita o guarda de Israel. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É Ele quem te livra, é Ele quem te guarda. Ele é a tua sombra, né? Ele é a tua direita. Meu Deus do céu, esse é o nosso Deus, que fica de olho de maneira contínua. Por quê? Porque eu sou filho, eu sou propriedade dEle. Tá certo, gente? Muito legal. Então, eu te ensinarei. Vamos ver um outro contexto também? Olha, queridos, essa é a voz de Deus. Isaías 48, verso 17. E eu me lembro nessa passagem, porque essa passagem, muitos anos atrás, foi um verso definitivo, numa direção que eu precisava tomar. E eu vinha pedindo a Deus: Senhor, mostra-me o teu caminho. Eu não quero ir para o lugar errado, eu não quero ir para a direção errada, eu quero andar na tua presença. E esse verso então falou muito ao meu coração, e o Espírito Santo, tive uma experiência tremenda com ele, para me falar sobre esse verso. Verso Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: Elinho, eu sou o teu Deus, olha só, eu te ensino o que é útil e te guio pelo caminho que você deves andar. Você tem que andar. Numa outra versão diz assim: eu te ensino o que é melhor para você e dirijo no caminho que você deve ir. Diga aleluia. Cara, vai pro carona, rapaz. Na escola bíblica nós ensinamos isso. Não tem como eu pegar o carro da minha vida e pegar no volante e ficar todo nervoso, ansioso, preocupado, botando Jesus do lado e pedindo Ele para te abençoar. Não adianta. Vou parar no primeiro poste, o airbag vai abrir, eu vou ficar com aquela cara e Jesus ali, eu te falei. É melhor deixar ele pegar no volante. Senta no banco do carona, pede para dar uma parada: Jesus, para que eu vou pegar aqui no McDonald's, comer um negocinho, um lanchinho. E você toca, eu vou aqui, no modo descanso, tomando um suquinho e tal. Por que é que você tem que pegar no volante da sua vida? Faz essa pergunta, escreve aí.
Não, pastor, mas se eu não pego no volante da minha vida, como é que vai ser? E como é que isso vai acontecer? Aquilo outro. Quem disse que eu tenho que pegar no volante da minha vida? No volante da minha vida estava eu sem Deus, tentando chegar a algum lugar que não sei onde é. Tentando imaginar se eu estou na posição certa, se eu estou indo na direção certa ou não, não sei. Assim estávamos nós, diz a Bíblia, sem aliança, sem Deus nesse mundo. E aonde está escrito que o homem foi criado para ser independente de Deus? Ou viver separadamente dele, quando na verdade tudo que existe não está separado de Deus? O único safado que separou de Deus foi Lúcifer. E puxou 1/3 dos anjos com ele, perturbou a humanidade em Adão, e levou então todo homem a receber essa herança de independência da natureza, da vida de Deus, e viver essa aberração de estar fora de um contexto onde Deus criou. Deus não criou as coisas para viverem isoladas, separadas dele. Tudo está debaixo de uma ordem e debaixo dele. Alguém diga aleluia. Tudo olha para ele, gente. Porque ele é Deus. Quantos creem nisso? O homem pode ser o que for, ele chegou a esse nível de tecnologia e de ciência, de fazer as coisas acontecerem, ele só falta criar a vida, nunca vai fazer isso. Mas entenda uma coisa, o homem não foi criado para viver separado de Deus, independente de Deus. Então são conceitos que eu estou te falando nessa manhã, quando a gente abre o nosso coração para ser ensinável, nós vamos depositando isso. Então agora o senhor está querendo dizer que eu não posso me valer mais daquilo que eu aprendi e da minha cabeça? Não, queridos, eu só estou te dizendo, dependa de Deus em tudo. Então você tem lá um trabalho, você foi qualificado para fazer aquele trabalho, mas dependa de Deus para Ele te inspirar. Para você produzir muito mais do que você imagina. Isso é um segredão, gente. Vá comigo a Jeremias 10, 23. Um jovem profeta também sabia disso. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Ele não determina o seu caminho. E nem aquele que caminha o dirigir os seus passos. Não só Deus, Ele tem essa responsabilidade por amor e um compromisso de sangue comigo e com você, de nos colocar na direção certa, mas Ele me assiste nessa caminhada. Isso é o maior descanso que nós podemos ter. Depois esse será um assunto para frente. Pastor, quais são os sinais de que eu estou na direção certa? Muito legal. Em primeiro lugar, tem que enxergar. Tem várias coisas que nós vamos conversar, são coisas simples, mas fazem parte do nosso dia a dia. Vamos ver uma passagem do Novo Testamento, como eu poderia ler outras, mas essa aqui é demais. Romanos 8, 14. Diz lá, todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, e é óbvio, você não é guiado pelo Espírito de Deus do nada. O Espírito de Deus e a sua palavra são um. A palavra declara que o Espírito Santo glorificará Jesus, que é a palavra viva. Não falará nada de si mesmo. A ligação é total. Então todos quantos são guiados pelo Espírito Santo de Deus através da palavra, pode fazer esse acréscimo aí que está perfeito, diz que são filhos. Sabe o que esse verso me mostra? Essa simplicidade que está escrito, que um filho não tem outra possibilidade a não ser viver dessa maneira, sendo guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Que alguém diga amém nessa manhã. Não tem declaração mais poderosa do que essa. É óbvio, por vários motivos, uma boa parte da igreja do Senhor não está vivendo isso. São filhos, mas estão perdidos na direção. Estão em algum canto, confusos. E como aumenta o número de confusão, as pessoas estão confusas. Hoje o que mais acontece é a pessoa chegar para você e dizer assim, o que é que eu faço? É verdade, se você for fazer uma análise lá de estatística, a gente não tem muito isso brasileiro, mas na América eu vou te falar, tem estatística de tudo. Então está lá, qual é a estatística máxima das perguntas de gabinete? O que é que eu faço? Porque há uma direção para tudo, nós precisamos disso. Nós temos que apontar. Deus, Ele é a nossa direção, a sua palavra, então aprenda a viver andando na direção certa, diga aleluia. Não é que você não precisa de um conselho, nem eu. É óbvio, muitas vezes conversar com alguém pode ajudar, Deus pode usar aquela pessoa a te falar,
Mas eu tenho enxergado uma outra coisa, as pessoas não estão prontas para ouvir o que precisam, elas estão prontas para ouvir o que querem. Não vai dar certo. Então a pessoa determinou o seu caminho, escuta isso nessa manhã, ela determinou o seu caminho, ela pensa daquela maneira e tal, e manda ver ali para cima e quer que os outros concordem, aí fica perguntando a opção, não, tal, mas na verdade ela não quer ouvir o que precisa. E gente, nessa caminhada de andar na direção certa, escreve no teu caderno, eu tenho que ouvir o que eu preciso. Veja que coisa legal. Eu li com vocês, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para te dar beijinho. Não, claro, nosso Deus, ele é a palavra. Ele é carinhoso, ele é amoroso, mas Deus, ele é toda uma instrução para mim. Alguém está entendendo isso aí? Como é que você se torna discípulo do mestre? Como é que você se torna um igual? Você tem que aprender. Nós temos que aprender. Então está escrito, a primeira coisa que está escrito aí é útil para ensino. Depois, correção. E aí vem falando outras coisas. Diga aleluia. Então, gente, esse é o nosso contexto de vida. Esse assunto é primário, é básico. E nos dias que nós estamos vivendo, a igreja bem-sucedida é a igreja que anda na direção certa, é só isso. Não estou dizendo que a igreja bem-sucedida é a igreja inteligente. É a humanidade, é a capacidade do homem e tal, de ele fazer e acontecer tão bonito e tal. Não, não, não. A igreja que anda na direção certa é a igreja sábia. É a igreja que tem um espírito certo, tem um coração ensinável. Diga amém nessa manhã. Nós precisamos disso, gente. Eu quero te falar isso, porque isso é próprio para essa série. Quando nós somos confrontados com uma maneira de pensar pela verdade, não fica degladiando e perdendo tempo brigando com Deus. Vai, fala para mim. Abra mão. Não tem jeito. Então, esse é o grande segredo de nós trocarmos rapidamente isso. De ouvirmos dele essa correção da qual nós precisamos. Esses ajustes, muitas vezes são finos. Outros maiores, mas você pode estar certo que nesses ajustes, você está indo na direção certa. Diga amém. Pastor, mas eu estou vendo uma nuvem, eu estou vendo uma chuva, uma tempestade vindo, cara, mas os sinais no teu espírito, naquilo que está acontecendo, você está no caminho certo. Deixa Deus tomar conta de tudo isso. Se a tempestade vier, ele vai ser o seu guarda-chuva, pastor Paulo. E de aço, porque se cair chuva de pedra, você também está guardado. Aleluia. E eu não quero saber. Essa é a nossa segurança. A boa pergunta é essa, você está na direção certa? Eu não estou falando só simplesmente de estar na igreja, você vai ver um pouquinho mais à frente. Muito bem, deixa eu começar falando então dessa frase, segura aí comigo. Uma afirmação de alguém, diga-me o que pensas, eu te direi para onde você está indo. Muito legal. Esse conceito aí, gente, ele é total, ele é simples, é isso. Você vê que a gente precisa ensinar, porque nem todo mundo associa. Como está escrito também em Mateus 5,13. Diga-me com quem andas, eu te direis quem és. Mateus 5,13. Isso é só para provar que o ser humano é um ser influenciável. Ninguém vive sem uma crença. Eu não estou falando em si de uma crença em Deus. Porque alguém pode dizer assim, eu não creio em Deus, mas creio em outra coisa. Porque ele vive estabelecido pela crença que ele criou, foi influenciado. Ele olhou várias coisas e ele resolveu ficar com essa. Então ele fez, escuta isso nessa manhã, o seu sistema de crença e pelaquela crença ele vive. Então não tem como você e eu nos associarmos de uma crença, de pensamentos, de uma mentalidade, da direção para onde a gente está indo. Hello, nessa manhã. Então, seguir na direção certa não vem do nada. Não é alguma coisa para poucos e outros não. Não é uma escolha de Deus, não, pastor. Deus resolveu abençoar um e os outros ficam aí e tal. Onde é que você aprendeu isso? São conceitos errados, humanos.
É para todos? A salvação é para todos? Então andar no caminho certo é para todos, ser curado é para todos. O que mais? O que é para todos? Tudo que Deus tem para o ser humano é para todos. Se eu começo a separar que não é bem assim, eu já estou entrando em outras ciladas, outros caminhos complicados. Que segurança você vai ter num Deus que escolhe um e não escolhe o outro? Fala aí para mim. Não gostei de você, não gostei, gostei, não gostei, não gostei. Que Deus é esse? Que instabilidade é esse? Ele é a rocha, Ele é absoluto. Uhul! Ele é amor. E não tem como Ele ser amor para um e para o outro não. Muito bom, eu fico animado, eu estou animado. Se você não está, eu estou, vou para casa feliz hoje, cara. Que não depende de mim, não depende de quem eu sou, da minha função ou de você, não depende se eu tenho um QI alto ou baixo, depende do amor dele, de eu cooperar com ele, andar com ele, eu vou para o caminho certo e ele me abençoa. Hoje eu vi um testemunho maravilhoso de uma pessoa, e do ponto de vista natural, não tem toda essa capacidade, ele mesmo estava declarando isso, mas tem sido abençoado no seu trabalho, Deus trouxe uma nova porta de trabalho que ele nem imaginava, sua filha abençoada na faculdade, trazendo uma bolsa que nem ele imaginaria que poderia ter. Fala aí para mim, isso é o favor de Deus, é o homem cooperando com ele. E aí nós começamos a ver isso, gente. Então, diga aí para mim, o que você pensa, eu vou te dizer para onde você está indo. Então, essa associação, escreva aí, mais afinada, é a associação mais afinada que existe. Escreve, pensamento e direção. Então não existe direção sem pensamento. E não existe um pensamento que não levará a uma direção. Sempre houve, igreja, sempre haverá, escuta isso nessa manhã, uma direção para tudo. Agora, se essa direção é certa ou errada, é outra coisa, mas sempre há uma direção. De maneira simples, você não chega a São Paulo indo por Fortaleza, ou indo lá para cima. Há uma maneira certa. Nós temos que descobrir isso. E eu quero te dizer, ao longo dessa série, o Espírito Santo vai te falar, vai começar você, vai botar você no trilho, diga aleluia. Não tem como a máquina andar fora do trilho, ela foi criada para andar naquele trilho, ela só desliza, meu irmão, e toca o barco, porque no final dessa história, aonde ela vai chegar é onde o trilho está. Desliza. Fala para o teu irmão, desliza. E vê se eu vou ficar pensando aonde eu quero chegar. E fico elaborando, vou para lá, vou para cá. Não. Nós não podemos fazer isso. A igreja que vence os desafios, os obstáculos, é essa igreja que se entrega à direção certa. E como eu falei aqui no último encontro, isso não é intrínseco do ser humano, não está nele. O inferno convenceu, escuta isso, o inferno convenceu o homem que aquilo que ele acha, que aquilo que ele pensa, é a verdade. Mas olha só, o homem sem Deus, sem a verdade, ele pensa, mas não tem inspiração da vida. Então nunca me levará para a direção certa. É por isso que, ao passar da humanidade, os conceitos vão mudando, as gerações vão mudando, e hoje que se pensava em 1950 assim, já não pensa mais, porque essas variações são muito grandes. E hoje qual é o modernismo? Qual é hoje o pensamento da modernidade? E olha, não tendo verdade, vai me levar para a morte. Porque que eu saiba, não tem meia vida e meia morte. Você não está meio morto ou meio vivo. Quem está meio morto, diga aleluia. Não, eu também não tenho meia vida, você está vivo. É só pensar um pouquinho, junta isso aí. De uma coisa você pode estar certo. Nossa condição em Cristo Jesus não faz parte uma mentalidade morta. E mentalidade morta é simplesmente a inspiração do inferno nesse mundo, nesse sistema da Babilônia, onde deixam as pessoas para baixo, tristes, deprimidas, sem esperança, pensando errado em cima de errado, pensamentos errados me levam à direção errada. E tem acontecido isso demais com a igreja do Senhor.
As pessoas estão se entregando a determinadas coisas, maneiras estranhas, restritas de pensar. Depois a gente vai falar sobre isso, fortalezas, que não geram vida nem liberdade. E as pessoas estão mais... Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.